Olá, meus queridíssimos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Alessandro Moreno. O desespero bateu, os vira-latas estão latindo, mas do debate eles correm, porque afinal, o que vale é a retórica. Acabo de receber mais um vídeo sensacional, vexatório, vergonhoso, daqueles que latem, mas quando você bate o pé, eles saem correndo. Um documentário crítico aos pressupostos ou teses ou a teoria de Joseph Attrell, que se pressupõe a teoria flaviana. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino para receber notificações. É muito importante que você deixe o comentário aqui, compartilhe este vídeo com outros amigos e vamos direto ao ponto. Eu não tenho aqui em mãos toda a documentação, materiais didáticos, literaturas, para poder fazer de forma didática, bem pedagógica, a resposta a este vídeo. Mas vamos fazer de forma argumentativa, sem perder realmente a lógica e a criticidade. Ponto 1 do vídeo. Ele começa com uma citação de Richard Dawkins, como opinião de que ele não endossa a teoria flaviana. Então eu gostaria de primeiro perguntar aos chamados artigopatas. Richard Dawkins publicou alguma resenha, alguma tese, algum artigo, qualquer pesquisa atinentes ao Jesus histórico, Jesus da fé, ou até mesmo ao contexto do cristianismo, aos evangelhos ou à teoria flaviana? A resposta é não. Portanto, uma reafirmação de uma opinião de que Jesus tenha existido ou a teoria flaviana não tenha sentido, ela é vexatória, ela é vergonhosa, porque afinal eu posso expor uma opinião sobre alguma coisa sem absolutamente aplicar os princípios de uma abordagem como verificabilidade, falsibilidade e sobre tudo. Neste sentido, o princípio da contradição e não contradição, porque afinal, como pode alguém dar uma opinião de que não endossa uma teoria, se que para endossar uma teoria é preciso de fato investigá-la, é preciso submetê-la ao crivo da criticidade metodológica e científica. Portanto, os acadêmicos vira-latas do YouTube preferem a retórica de boteco do que apresentarem alguma coisa mais fundamentada. Esse é só o vídeo 1, porque o couro vai comer. O Zé do Tambor está aqui. Vamos lá. Parte 2. Eles dizem, usando esse documentário esdrúxulo, de que a teoria flaviana pressupõe que os romanos estão criando um personagem para criar um cristianismo. Mas ao mesmo tempo eles dizem, não, o cristianismo preexiste, e é claro, e de onde eles tiraram que um mito fundacional ou refundacional, onde a criação de uma personagem literária, fictícia, pressupõe a criação de uma religião? Não, a teoria flaviana não pressupõe que o personagem está sendo criado para criar uma religião. Isso por quê? Porque, de acordo com a própria hipótese do Jesus histórico, Jesus não fundou o movimento, Jesus não fundou o cristianismo, Jesus não fundou a igreja, inclusive. Não é, Chevita? Bem, John Paul Meyer, defensor do Jesus histórico, manda abraço para vocês. Portanto, mais um ponto refutado de um documentário que usaram para refutar a teoria flaviana. Primeiro, a criação dos evangelhos como propagandas ou de qualquer personagem bíblico não pressupõe a criação de uma religião, porque não se trata de um mito fundacional, porque a religião já existe. Eles mesmos comentam, o cristianismo é preexistente. Portanto, a teoria flaviana e a hipótese do tal Jesus romano, como assim o defendemos, não pressupõe que o personagem está sendo criado para, de fato, criar um cristianismo. Consiga um outro documentário melhor. Outro ponto que precisamos destacar aqui. Nós podemos negar, com base no critério da refutabilidade, de que os romanos não tenham criado a personagem ou inventado o mito.
Mas eu posso pressupor que, por exemplo, os judeus tenham inventado. Só que os judeus inventaram algo que depois eles negaram. Inventaram uma personagem que eles depois entregam para ser assassinada. E logo, essa mesma personagem que é base de um mito judaico vai se tornar o mito real da própria religião. Bem, os defensores do tal histórico e da fé pressupõem onde existe o fundamento, não passou no critério da refutabilidade e falsibilidade. Então, o primeiro ponto é: a personagem ou os evangelhos são produções únicas e exclusivamente com o objetivo de criar uma religião? Não. Até porque, até o quarto século, ou podemos dizer quinto século, o Império Helaico está num sincretismo absurdo, onde todas as demais religiões, correntes filosóficas, estão sendo absorvidas pelo Império. Isso chama-se sincretização e, portanto, não tem absolutamente nada a ver a criação de um evangelho, ou evangelhos, ou de uma personagem, sejam quais forem, com relação à teoria flaviana. De onde eles tiraram isto? Portanto, nem para criticar os vira-latas servem, nem para fazerem uma abordagem. Precisam pegar um documentário esdrúxulo que se autorrefuta para criticarem retoricamente a teoria flaviana. Neste vídeo, eu analisei 3 pontos importantes. O primeiro, a opinião de Richard Dawkins não tem legitimidade e valor, até que seja apresentada, conforme eles dizem, de forma metodológica, sistematizada, coerente, com princípios de abordagem, mesmo que não precise ser publicado em academia. É preciso que se faça desta forma. Segundo, dizer que a criação dos evangelhos ou da personagem, como invenção, é para a criação do cristianismo. E, portanto, o cristianismo, ele precede e, portanto, está refutado. Não está, não, porque não é esse o marco da teoria de que Jesus está sendo inventado por meio de um evangelho, porque os romanos estão querendo criar uma religião. Não. Terceiro ponto é a questão da falsibilidade. Os romanos podem não ter criado um projeto propagandístico que tem por objetivo a pacificação e aceitação, bem como a satirização dos judeus que se recusam a se submeterem ao império. Mas os judeus podem inventar com profecias historicizadas um Messias que eles vão negar, que vão entregar para serem sacrificados e que ainda serão violentados posteriormente por não viverem segundo os próprios procedimentos desse Messias. Eu não sei se o problema é de psiquiatria, ou se é mau caratismo mesmo, ou não sei se é simplesmente crença. É você quem vai decidir. O vídeo 1, eu já refutei 3 pontos. Continuarei assistindo o documentário todo para refutar os demais.